Oi, doutora Amanda, vamos lá. Paciente com Alzheimer. Alguma alteração específica para o manejo? Muito boa pergunta. Bom, vamos aos poucos então. Quando a gente pensa no Alzheimer, para te dar já esse embasamento, tá bom, Amanda? A gente tá falando de uma doença neurodegenerativa, tá? Uma doença que o paciente desenvolve, geralmente acomete os pacientes acima de 50, 60 anos, né? Mais pro finalzinho da vida mesmo, pacientes mais idosos. E é uma doença que não tem cura, não tem jeito. O paciente desenvolveu Alzheimer, ele vai só ao longo do tempo, infelizmente, piorando os quadros de Alzheimer. Então, uma das primeiras coisas, vou pontuar algumas coisas importantes em relação ao manejo desses pacientes. Uma das primeiras coisas é você entender o quão grave é o Alzheimer nesse paciente. Por quê? Porque nenhum Alzheimer, inclusive não só o Alzheimer, mas nenhuma patologia, ela acontece da noite pro dia. Do nada o paciente começa a desenvolver alterações sistêmicas super graves, tá? Do nada. Não, é uma doença crônica neurodegenerativa. Então ela vai piorando com o tempo. Então, se você receber um paciente Alzheimer, mas ele é um paciente que conversa com você, ele é consciente, ele está presente ali no atendimento odontológico, certo? É um diagnóstico mais recente. Tô, né? Porque eu terminei a primeira fase de um paciente que teve um diagnóstico recente não é nem de Alzheimer, de Parkinson, tá? Que também tem certas semelhanças. E esse é um paciente, por exemplo, que o Parkinson dele não é tão grave, né? Um Parkinson que só está limitando a dificuldade de controle de movimento na mão esquerda, mas não afeta, por exemplo, ainda, né? Não começou a afetar a parte cognitiva do paciente. Então, o primeiro ponto tanto para Parkinson como para Alzheimer, né? O quanto está avançada a doença, né? Então, se ele é um paciente que ele conversa com você, né? Ele entende o que você está falando, ele entende que ele precisa do tratamento odontológico, ele é um paciente consciente, presente, ótimo, excelente. Você vai tratar ele praticamente da mesma forma como se fosse uma pessoa sem Alzheimer, tá bom? Agora, se na tua avaliação você tem um paciente que, por exemplo, ele é colaborador, mas ele sabe, senta na cadeira, você conseguiu fazer o primeiro atendimento inicial, só que, coitadinho, o cognitivo dessa pessoa, desse paciente já não tá mais preservado, né? Você já tem um paciente confuso, você já tem um paciente que às vezes não reconhece os próprios filhos eventualmente, você tem um paciente que já precisa de um cuidador, né? Precisa de uma atenção. Nesse caso aí a gente já tem um pouco mais de cautela no nosso manejo. Quais cautelas, Pamela? Como sempre, a gente vai avaliar, por exemplo, os medicamentos que o paciente utiliza, né? Então, na grande maioria das vezes, vão ser medicamentos de controle do sistema nervoso central. Por exemplo, levodopa. Esses medicamentos que pacientes Alzheimer, Parkinson usa, uma coisa que a gente tem que se atentar bastante é que o paciente não pode atrasar a medicação. Então, olha só, vou te dar um exemplo desse meu paciente com Parkinson que eu tava tratando, né? Finalizei a primeira fase do tratamento dele. Ele era um paciente que precisava tomar levodopa a cada 4 horas. E aí, praticamente, eu sempre estava atendendo ele de manhã, às 9 da manhã. Quando dava 10 horas, era a hora do medicamento dele. Então, um paciente com doenças neurodegenerativas que tomam medicamentos controlados para controlar os sintomas, a gente tem que lembrar de interromper o tratamento odontológico para deixar o paciente fazer uso da medicação, porque ela é imprescindível para o controle dos sintomas, né? E como faz essa ação do sistema nervoso central, ela vai agir durante um tempo e tem que ser muito rigoroso no horário da medicação. É igual antibiótico, tem que tomar no horário certinho. Tá? Então, é uma dica que eu te dou. Se esse paciente Alzheimer, então, ele é colaborador, Amanda, ele só tá com esse comprometimento cognitivo do ponto de não saber exatamente conversar com você, né? Às vezes você fala com ele, o paciente tá longe, ou você pergunta alguma coisa pra ele te fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você perguntou. Então aí você vai ter que ter um pouco mais de calma em relação ao seu manejo, né? Ver como que o paciente vai ficar na cadeira odontológica. Se ele suportar, se ele sentar na cadeira e você conseguir tratar, maravilhoso, maravilhoso. Trata, faz o que é necessário fazer,
certo? Lembrando, tá? Amanda é doc oficial da academia, você sabe sempre de também, né? A gente avaliar a interação farmacológica, tá, Amanda? Com os medicamentos que o paciente utiliza, especialmente os nossos vasoconstritores, tá? Nesse caso, medicamentos que têm ação do sistema nervoso central, alguns deles fazem interação farmacológica com os anestésicos e principalmente vasoconstritores. Então, só dá uma conferida, tá bom? Só dá uma conferida. Em geral, esses medicamentos não vão fazer interação farmacológica com antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, esse corriqueiro que a gente prescreve não, tá? A cautela vai ser com ansiolíticos, hipnóticos, medicamentos opioides, que a gente vai evitar nesses pacientes, tá certo? E aí, uma terceira hipótese do paciente Alzheimer, e é um que eu já vivenciei, o último paciente Alzheimer que eu atendi foi nessa situação, era um paciente completamente não colaborador. Então, a gente tem essa terceira hipótese, um paciente completamente não colaborador. Pamela, como é que eu sei? É aquele paciente que chega no seu consultório e ele é como se fosse uma criança. Pacientes com Alzheimer avançado são pacientes mais agressivos, são pacientes pouco colaboradores, né? Então, às vezes, eles não reconhecem os próprios familiares. Então, nesse caso, quando a gente tem Alzheimer severo, né, não colaboração do paciente, inclusive eu atendi, a última paciente que eu atendi foi uma senhorinha de 90 e poucos anos, 90, 80, 89 anos com Alzheimer, né? Alzheimer avançado. Então, assim, eu sentei lá na cadeira odontológica e simplesmente ela não deixou tocar ela, né? Pra eu fazer o exame clínico, foi assim, na conversa e tentando e vai, olha, mas assim, eu fazendo o exame clínico ali da melhor forma possível e ela, menina, tira a mão de mim, foi tadinha, tipo, né, a gente faz o quê? A gente fala, não, tá tudo bem, deixa eu só avaliar a senhora rapidinho, só vou olhar rapidinho, pra eu conseguir ver qual que era a demanda de procedimento. Então, assim, a consulta odontológica foi só ali manejando realmente, tendo um pouco de calma e cautela e paciência com ela, mesmo ela um pouco brava ali, um pouco agitada, né? Mas aí a filha dela foi lá, conteve um pouquinho, conteve as mãos, né? Conteve no colo as mãos para conseguir examinar. Só que, veja só, para examinar a paciente foi dessa forma. Não tem como. E era uma paciente com exodontia, na verdade era exototal, né? Ela tinha só os elementos inferiores, a raiz residual, era só exototal. Então, como é que vai fazer uma exototal com uma paciente tão agitada dessa forma, né? Contraindicado completamente a gente fazer contenção em paciente com Parkinson, idoso, contraindicado a gente fazer. Nesse caso, Amanda, se eu tenho um paciente Alzheimer avançado, a gente leva esse paciente para centro cirúrgico. Esse é um paciente que tem que ser atendido sob anestesia geral. Pamela, não tem opção de fazer sedação no consultório, no caso desse? Eu, Pamela, não tenho segurança para executar uma sedação oral num paciente com Alzheimer. Até porque só medicação oral que as filhas faziam nela já era difícil. As filhas me falaram, doutor, olha, se a gente tentar dar um comprimido pra ela, a gente não vai conseguir. A gente dá, os remédios que a gente consegue dar pra ela é em xarope, é uma dificuldade. A senhora vai ver, a gente já dá medicamento, ela cospe, ela não toma medicamento, né? Então, e nesse caso, onde eu tenho um paciente grave, avançado, Parkinson Alzheimer, né, avançado, nesse caso, Amanda, é muito mais seguro e resolutivo a gente assistir essa paciente, fazer o tratamento odontológico no ambiente hospitalar, né? Com o médico, fazendo o risco cirúrgico bonitinho, com o médico assistindo, fazendo anestesia geral, paciente dormindo, realmente muito, muito, muito mais seguro. Nossa, anestesia geral mais seguro do que eu querer executar uma sedação oral no consultório. Eu, nesse caso, não me sinto segura. Pode ser que outros colegas se sintam, eu, Pamela, não me sinto. Nesse caso, para o conforto do paciente e para o meu conforto como dentista e ser resolutivo no tratamento, eu indico, né, sugiro aos familiares fazerem anestesia geral. Então, realmente é uma indicação batata. Paciente Alzheimer grave pode levar para o centro cirúrgico. Fechou, Amanda? Muito boa pergunta. Espero que isso tenha ajudado vocês aí, a galera que eventualmente já tratou um paciente assim, tá?